Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu no ano de 2006 e envolve uma garotinha que tinha apenas 5 anos de idade e que infelizmente ela cruzou o seu caminho com um monstro. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Destiny Norton. Destiny Ann Norton nasceu no dia 30 de novembro de 2000. Ela morava com sua irmã Trinity e seus pais Rick e Rachel Norton em um rancho localizado em Salt Lake City, Utah. Além da família, cerca de 10 pessoas viviam juntas nesse mesmo lugar. Todos viviam juntos para economizar dinheiro. Seus pais se casaram no ano de 2005. O dia 16 de julho de 2006 parecia mais um dia normal na família Norton. Destiny estava com 5 anos e naquele dia, depois de tomar banho, ela pediu aos pais se podia brincar um pouco no quintal por alguns minutos. Depois de receber a permissão, ela saiu para brincar e foi vista pela última vez perto de um portão que havia na propriedade. Aproximadamente uns 10 minutos depois, seu pai foi até o quintal para ver o que sua filha estava fazendo, mas ele não encontrava sua filha em nenhum lugar e isso com certeza era muito estranho. Ele comentou com a sua esposa que não achava a Destiny e até outras pessoas que viviam ali junto também começaram uma pequena busca para ver se ela não tinha se afastado um pouco, mas eles procuraram e infelizmente não a encontraram em lugar nenhum. Então os pais decidiram que era hora de chamar a polícia. Sua família contou com a ajuda de 150 voluntários para pendurar cartazes de desaparecidos em Salt Lake City. Os voluntários foram em vários bairros em busca da menina desaparecida. O pôster da menina a descrevia como uma criança loira com olhos verdes. Ela estava vestindo uma camiseta cinza com listras quando desapareceu. Durante 8 dias, a polícia trabalhou com a ajuda do FBI. O FBI passou os primeiros 5 dias concentrando-se em uma área de 5 quarteirões ao redor da casa da família Norton. Eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio da menina desaparecida. Havia voluntários procurando por Destiny em desfiladeiros próximos. Os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias colaboraram nas buscas. Eles foram de porta em porta, distribuindo cartazes. No dia 24 de julho, o caso passou de um desaparecimento para um homicídio. O corpo de Destiny foi encontrado às 8h30, a menos de 30 metros de sua casa. O mais chocante foi que o corpo foi encontrado no porão de um dos vizinhos da família, um homem de 20 anos chamado Craig Roger Gregensen. Muitos vizinhos ficaram chocados com o fato de Craig ter feito tal coisa com Destiny. Ele sempre foi descrito como um homem quieto, que não falava muito com as pessoas. Em nenhum momento da investigação, ele foi considerado suspeito, até o corpo da criança ser encontrado em seu porão. Ele morava sozinho naquele momento, mesmo que tivesse uma esposa e um filho pequeno. Craig rapidamente confessou. Ele disse à polícia que tinha visto Destiny perto de sua casa naquele dia. Ele abriu o portão que dava para o seu quintal e atraiu a criança para dentro de casa. Quando Destiny começou a gritar, ele rapidamente colocou a mão sobre sua boca. Ele usou toda a sua força nela, até que Destiny ficou mole. Craig deitou a garota no chão, mais tarde ele a transportou para o seu porão, mantendo seu corpo lá durante 8 dias. Sarah Woods, uma das vizinhas de Craig, disse o seguinte sobre a descoberta dos restos mortais da menina. Estamos nos sentindo muito mal. Isso é bem atrás do muro da minha casa. Nós não podíamos imaginar que ela estava tão perto. Depois que a busca por Destiny finalmente foi concluída, seus pais alegaram que as autoridades haviam conduzido mal a investigação. Durante uma conferência de imprensa, eles emitiram um pedido oficial de desculpas à família e amigos da menina. Peter Brooks, o tio de Destiny, começou a chorar quando soube que sua jovem sobrinha foi assassinada.
Ele acreditava que Greg deveria receber a pena de morte. Brooks criticou a polícia, acreditando que eles traíram a confiança da família. Ele estava grato porque o FBI foi capaz de encontrar os restos mortais de sua sobrinha, para que finalmente ela tivesse um enterro. Peter Brooks declarou o seguinte: com tudo que eu disse sobre o Departamento de Polícia e as agências de aplicação da lei, há um resultado final nisso, e a comunidade precisa saber disso. Foram eles, o FBI, que trouxeram Destiny para casa. Destiny foi enterrada na Holiday Memorial Park. Ela era uma garotinha muito brilhante, disse a sua mãe. As centenas de pessoas que compareceram ao funeral de 13 dias depois que Destiny desapareceu de sua casa. Ela tinha grandes sonhos na vida. Ela queria se tornar uma veterinária. Ela amava tudo, amava os animais, amava a natureza, amava as pessoas em geral. Ela era uma garotinha muito expressiva. Havia um grande monumento montado fora da residência dos Nortons, com flores, cartões, bichos de pelúcia e velas, enquanto a comunidade lamentava a morte de Destiny. Família e amigos se reuniram e acenderam velas e caminharam a curta distância até a casa da família Norton, fazendo uma homenagem. O que é mais chocante nesse caso é que no momento que a polícia fazia as investigações, ali bem no início, logo que ela tinha desaparecido, eles foram de casa em casa das pessoas que moravam ali na região e fizeram algumas entrevistas. E eles foram até a casa do Craig, entraram, levaram cães farejadores e por algum motivo os cães não sentiram o cheiro da menina no porão. Então o Craig conversou com os policiais, não demonstrou nenhum comportamento estranho que chamasse a atenção da polícia, então eles simplesmente foram embora depois disso. Antes da polícia ir embora, Craig recusou que a polícia revistasse sua casa e, portanto, eles aguardavam um mandado. Pouco antes de Craig ser preso, a polícia recebeu 2 dicas sobre Destiny. A primeira dica foi que a criança foi flagrada em uma caminhonete preta no estacionamento de uma loja de conveniência em Farmington. Essa dica sobre essa caminhonete acabou sendo inútil. A segunda dica era sobre Craig, e essa dica levou até a sua prisão. Logo após a prisão do homem, a polícia local deu uma entrevista coletiva sobre a sua prisão, bem como a descoberta dos restos mortais de Destiny em seu porão. Havia muitas perguntas sobre quanto tempo Destiny estava no porão do homem. As pessoas questionavam por que demorou tanto para que a polícia descobrisse os restos mortais e por que não a encontraram na casa uma semana antes, quando eles fizeram aquela entrevista com o Craig. O chefe de polícia afirmou que houve informações conflitantes de várias fontes até o último minuto. Houve alguma dúvida sobre se Destiny estava no porão de Craig o tempo todo ou se ela foi levada de um outro local e depois foi levada para lá. Ele nunca comentou sobre isso, então isso ainda permanece um mistério. Craig Gregerson foi acusado de sequestro e homicídio qualificado em 27 de julho de 2006. Ele renunciou a seus direitos a um julgamento rápido e também renunciou a seus direitos a uma audiência preliminar marcada para 3 de outubro de 2006. E ele queria fazer um acordo. Seu acordo judicial foi realizado em 4 de dezembro. Ele se declarou culpado de assassinato em primeiro grau e sequestro para evitar a pena de morte. Pelo assassinato, ele foi condenado à prisão perpétua, sem liberdade condicional. Ele também foi condenado a 15 anos de prisão pelo sequestro e os cumprirá consecutivamente. Em uma carta escrita à família de Destiny, Craig pediu desculpas pelo assassinato. Vocês têm todo o direito de me odiar, todo o direito de me querer morto e todo o direito de nunca me perdoar. Assumo total responsabilidade pela morte de sua filha, mas a morte dela não foi a pior parte. O que eu fiz depois que ela morreu foi indesculpável, doentio e nojento. Eu me odeio pelo que eu fiz. Estou com uma dor terrível todos os dias porque sua filha está morta por minhas ações. Ela ainda deveria estar com vocês. Tudo que eu posso dizer é que sinto muito. As palavras são pequenas, mas são muito sinceras. Sua prisão em 2006 pelo assassinato de Destiny não foi a primeira vez que ele foi preso. Em 2004, Craig foi preso por agressão doméstica, embora nunca tenha sido acusado. Nessa época, ele trabalhava como balconista do depósito da Radio Shack. Ele também teve algumas pequenas acusações de invasão de propriedade quando estava no ensino médio. Ele era conhecido por espancar sua esposa, Catherine. A certa altura, ele havia causado um aborto espontâneo nela. A sogra de Craig foi sufocada e agredida repetidamente por ele, quando ela tentou expulsá-lo de sua casa. Houve um incidente violento envolvendo a filha de 1 ano de Craig, onde ele a jogou da cama, quando o bebê chutou alguns alimentos que estavam em seu colo. Catherine tinha medo do marido.
mas não conseguia deixá-lo porque o amava. Sua esposa contratou um advogado chamado Delano Findlay, que apresentou a papelada ao tribunal, mostrando que seu casamento com Craig foi muito violento. Ele tentou obter ordem de proteção contra sua esposa, a qual Findlay se opôs. O juiz revogou a ordem de Craig e rejeitou as queixas manuscritas dele contra sua esposa. Findlay insistiu que essas reclamações foram inventadas. Nas queixas por escrito de Craig, ele disse à esposa que não se importava se a matasse, que seria melhor ele estar na prisão do que morar com ela. Catherine Gregerson participou da busca por Destiny, logo após o desaparecimento da criança. Ela até mesmo falou com alguns repórteres sobre o caso. Em 17 de julho, apenas um dia após o desaparecimento da criança, um vizinho foi até a propriedade de Craig falar com Catherine. O vizinho disse que conversou com ela porque ele também tinha um filho e ficaria arrasado se isso acontecesse com eles. Testemunhas viram Catherine entrar e sair da residência durante os 8 dias em que todo mundo estava procurando pela Destiny. Ela foi vista na propriedade na noite após o marido ser preso por assassinato. Ela perguntou a uma amiga da família onde estava o seu marido, então quando ela descobriu que seu marido foi preso por assassinato, a Catherine pareceu nem um pouco surpresa. Ela simplesmente foi embora. Quando questionada sobre se havia encontrado algo em comum na casa, ela disse o seguinte: "Quer saber, a casa cheirava como normalmente. Não senti cheiro de nada. Estive naquela casa várias vezes desde que ela desapareceu e não vi nada diferente. E se ele a matou, não vou ficar com ele. Mas se ele me disser na minha cara que não foi ele, vou ficar do seu lado." Ela também disse que não tinha descido ao porão. Durante uma entrevista com repórteres, Catherine afirmou que seu marido foi incriminado. "Acho que alguém está armando para ele. A menos que eu ouça da boca do meu marido que ele fez isso, é o que eu penso. E ainda não falei com ele." Ela alegou não ter informações sobre o assassinato da menina, nem sobre seu corpo no porão ao longo dos 8 dias. Ela disse aos repórteres que estava inconsolável com o assassinato da criança. Em 2007, foi criado o Destiny Search Project para atender casos de pessoas desaparecidas. Eles prestaram serviços às famílias e agências de aplicação da lei. Eles forneceram uma certa quantidade de serviços para cada caso, como gerenciamento de mídia social, serviços de apoio à família, voluntários para a busca e apoio à aplicação da lei. Tornou-se uma organização sem fins lucrativos em 2008 e funcionou por muitos anos, trabalhando junto com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. A organização mudou-se de Utah para Oregon em 2016. No entanto, desde 2019, o site não existe mais. O projeto foi responsável por muitas buscas em Utah, incluindo Susan Poyle, Camille Cleverly e outros. Craig Gregerson nasceu em 1986 em Warren, Utah. Ele foi o 7º de 8 filhos. De acordo com seu irmão mais velho, Spencer, ele era um garoto muito preguiçoso que nunca se preocupou em estudar e não se formou no ensino médio. No momento do crime, Craig residia em um duplex no centro de Salt Lake City, que dividia um quintal com a casa em que a família da Destiny e a Destiny moravam e junto com aquelas várias outras pessoas. Em 2009, o pai de Destiny, Rick Norton, foi preso por investigação de tráfico de drogas e violação de armas. Rick foi autuado na cadeia de condado de Salt Lake para investigação de 3 acusações de abuso infantil, 3 acusações de violação de armas por uma pessoa restrita, posse de drogas com intenção de distribuir e posse de apetrechos para drogas. As drogas foram encontradas em sua casa e havia 3 crianças no local que tinham um fácil acesso a elas. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acho que o que mais choca é que ela estava tão perto de casa e o assassino era alguém que os pais dela, a família, conheciam. Ele era um homem reservado, mas também se mostrou um homem muito violento, principalmente com a sua esposa, com a sua filha. Então, ele ter cometido esse crime até que não é algo que surpreende, assim, porque ele já demonstrou que era um homem muito agressivo, mas a gente vê que foi um crime totalmente brutal, sem um menor sentido, que ele simplesmente atraiu a criança para sua casa e depois a matou. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.